Eu nessa altura vinha para aqui de helicóptero muito frequentemente. E há uma altura em que começamos a fazer a sorriba, depois de eu ter comprado os perdigões, começamos a alargar a vinha, que eu numa altura qualquer vim com um helicóptero, pus aquilo em estacionário, olhei cá para baixo e vi umas coisas redondas. Assim, mas assim, os gajos estão a fazer sorribas a andar à volta, não pode ser, quer dizer, sorribas, as carreiras da vinha são a direito. Tínhamos de ir rapidamente a Reguengos, ver o que se estava a passar nos Perdigões, porque tinha havido uma grande sorriba feita pela empresa vinícola do Esporão, que tinha posto a descoberto uma série de vestígios muito importantes e havia para lá material por todo o lado. E tivemos logo aquela sensação absolutamente extraordinária que hoje já não existe quando se chega aos Perdigões, porque hoje já não são visíveis os fossos, nem é visível a quantidade astronómica de espólio à superfície, que foi exatamente o que nós vimos. A ERA candidatou um projeto a que chamou Paisagem Ancestral Recintos Cerimoniais de Terras do Guadiana, que tem como objetivo valorizar este património que nós temos vindo a identificar, que tem vindo a ser identificado ao longo dos últimos anos, que é o fenómeno dos recintos de fossos. Valorizar a paisagem ancestral, que é marcada por estes recintos de fossos, marcada também pelo megalitismo, que também é um aspecto muito relevante da paisagem ancestral do Alentejo, e no centro os Perdigões como pivô do qual emana esta realidade. O projeto dos recintos visa basicamente ativar patrimonialmente este tipo de património arqueológico que é importante. É de facto um património que nos fala de um período muito importante da história da humanidade, de um período verdadeiramente revolucionário, e estes recintos de fossos são uma das principais expressões da organização e deste modo de estar na vida destas sociedades. Contudo, é um património que está muito invisível, é um património que é muito desconhecido do público em geral, até porque a sua investigação pela arqueologia, nomeadamente em Portugal, é relativamente recente e, portanto, há aqui uma necessidade de ativar patrimonialmente estes sítios, de os potenciar em termos de comunicação pública, de divulgação, de trazer ao conhecimento público todo o potencial didático que estes sítios encerram. E, portanto, o grande objetivo do projeto é precisamente promover essa ativação patrimonial dos recintos de fossos. Do ponto de vista muito concreto, os recintos de fossos são espaços, são recintos que são delimitados por fossos que são escavados na rocha. Podem ser coisas muito pequenas e simples, com um único fosso e 2 dezenas ou 3 dezenas de metros de diâmetro, ou podem ser coisas e que duram pouco tempo, ou podem ser coisas muito complexas, de grandes dimensões, atingindo meio quilómetro ou mais, e terem imensos fossos, imensas estruturas, grande complexidade construtiva, uma dinâmica construtiva muito permanente e muito complexa, e que traduzem a diferentes escalas uma mesma realidade. Como eu costumo comparar, faz lembrar um pouco aquilo que é a pequena capela no monte, à grande catedral, ou à igreja, ou ao mosteiro, que acabam por estar unidos numa mesma lógica, embora depois os seus papéis sociais possam ser mais complexos ou mais simples, serem mais focados numa realidade muito local ou mais abrangentes, agindo sobre territórios mais amplos, como é o caso dos Perdigões.
Eu estava no terreno e há um dia que me aparece o Dr. José Roquete pela primeira vez na escavação. Apresenta-se, obviamente eu conhecia-o, não é? Ele na altura até acho que era presidente do Sporting, portanto ainda mais famoso era. Apresenta-se, fica muito interessado, muito fascinado pelo sítio. Gerou-se ali uma conversa muito interessante. Recordo-me que depois eu o fui levar a casa, ao Monte do Esporão. E nesse percurso eu lembro-me que estava com um ânimo muito grande, porque ele tinha apreciado muitíssimo os trabalhos, estava muitíssimo empenhado e interessado. E eu queria aproveitar muito bem aquele momento, aquela oportunidade de poder passar uma mensagem forte ao Dr. José Roquete, portanto, transmitir-lhe todas as nossas ideias, de possibilidade de transformar o sítio num grande sítio visitável, com investigação continuada, com escavações regulares ao longo dos anos. Enfim, ele, a certa altura, ele percebeu que o meu entusiasmo era imenso. E recordo-me perfeitamente eu estar a conduzir o Jeep a caminho do Esporão, com ele ao lado, e ele se virar para mim e dizer: Miguel Lago, há uma coisa que não se pode esquecer, é que você vai ser ultrapassado pelos perdigões. Queria dizer, em termos dos limites que todos nós temos na vida, que diz respeito ao correr do tempo. Ao correr do tempo, quando eles vão ultrapassar, as obras ultrapassam sempre as obras autênticas, aquelas que têm significado em termos da humanidade, ultrapassam sempre os seus criadores e os seus progenitores, se quiser. É inexorável. Vai acontecer aqui, quer dizer, e acontece em todo lado. É um facto, it's a fact of life, é uma inevitabilidade. Eu cheguei aos Perdigões em 1998, quando, portanto, quase no início do projeto, quando fui convidado para colaborar no relatório e na primeira publicação, que resultaram das escavações de diagnóstico que foram realizadas em 1997, na sequência da sorriba que o sítio sofreu, e depois acabei por ingressar na ERA e continuar a trabalhar nos Perdigões até hoje. Os Perdigões surgiram com alguma perplexidade, digamos assim, para a comunidade arqueológica portuguesa. Não estávamos habituados a um sítio daquelas dimensões obviamente, ele começou por ser interpretado à luz dos paradigmas da época. Estávamos num momento em que as correntes teóricas funcionalistas predominavam em Portugal. A matriz com que se liam estes sítios era muito marcada por abordagens socioeconómicas e funcionais, e estes sítios que já existiam alguns, mas eram ainda poucos, e de facto a temática dos recintos de fossos ainda praticamente não estava a desenvolver-se em Portugal. Estes sítios acabaram por ser lidos à luz da matriz da época, e como aldeias, povoados, apesar de, no primeiro texto dos Perdigões, o sítio ser interpretado dentro desta matriz, existirem já algumas passagens que anunciavam aquilo que viria a ser depois a transformação na leitura do sítio, e que resultavam precisamente dessas pequenas perplexidades com as quais nos confrontámos logo no início nos Perdigões. Com o passar do tempo e da investigação que temos vindo a realizar nos Perdigões, mas também, obviamente, com a evolução do debate teórico que se desenvolveu, não só em Portugal, mas na Península Ibérica em geral, relativamente à problemática dos recintos de fossos e aos problemas que se levantavam, a interpretação do sítio foi sendo alterada. Os Perdigões podem ser a Fátima, podem ser a Meca, podem ser a Romaria do Senhor dos Passos, não sei aonde. Portanto, os Perdigões são pouco isso. São um sítio onde, por razões essencialmente de caráter cerimonial, religioso, ideológico, grupos de pessoas se reúnem, muito provavelmente com uma maior concentração em determinadas épocas do ano, possivelmente os solstícios, e que, sendo reuniões ou agregações de pessoas que
se podem fazer por motivos mais de caráter religioso ou ideológicos, elas não deixam de trazer consigo atrás todas as outras dimensões, não deixam de ser locais onde se faz a gestão dos grupos e das identidades, onde se troca, onde se, portanto, promove a interação, que é fundamental, porque ser social é ser em interação, é ser em relação, e, portanto, é onde se podem fazer redistribuições de bens, portanto, é onde se reproduz todo o sistema social. Uma romaria, uma festa dessas ou uma concentração em Fátima no dia 13 de maio não é só um evento religioso, é muito mais que isso. É a reprodução de todo um sistema, de toda uma ideologia, com uma componente económica fortíssima, social, etc. Portanto, não é de todo descabido esse tipo de comparação, desde que se perceba que os contextos históricos são diferentes, que as realidades são diferentes, mas que, de uma maneira geral, digamos, o processo é semelhante, é perfeitamente comparável nesse sentido. Não se tratam de peregrinos a ir a Fátima, mas de uma certa perspectiva, de facto, também poderíamos quase que ver as coisas assim, não é? E não temos que temer esse tipo de comparações, se as comparações nos ajudarem a perceber melhor o que é que o sítio poderá ter sido e como é que ele poderá ter funcionado. Espera aí. Isto pode ser um pitorro. Que é isso? Está furado? É, um pitorro é aqueles vasos que têm um tubinho furado. Este projeto tem valorizado muito o Esporão nestes anos, não é? E de facto é um projeto de longo prazo, é um projeto diferente e de facto foi preciso alguma visão e entusiasmo para avançar com ele, porque nos anos 90, com o cenário em que estavam, acho que se calhar o mais natural seria dizer, ok, vamos tratar do que está aqui, vamos tapar e vamos tentar, não plantamos e vamos seguir a nossa vida, mas de facto foi recompensador, foi muito recompensador essa perspectiva e de facto o mérito é de toda a gente que esteve envolvido, mas com uma parte importantíssima da ERA e dos apoios que depois apareceram, neste caso da La Caixa e também da Fundação La Caixa e da Câmara Municipal, que também tem dado o seu apoio durante estes anos. Eu acho que o meu pai teve de facto uma motivação bastante grande e uma intuição, se calhar até, do que estava para vir, no sentido de desenvolverem, de tentarem fazer uma parceria privada, que era uma coisa, na altura, até pouco usual em Portugal, para perceber o que é que lá estava e tentar conhecer melhor aquele sítio. Começou-se a encontrar financiamento para todos os anos a fazer escavações e foi a partir daí que as coisas começaram a acontecer. Produção de um conhecimento completamente novo ou completamente inovador, digamos assim, porque no fundo se centra em estruturas e práticas e comunidades cuja cultura material desta forma e com estas tipologias eram muitíssimo pouco conhecidas ou nada antes do projeto dos Perdigões estar no terreno com este caráter sistemático. Portanto, acho que é mesmo, de facto, uma sorte e um projeto único. Na área central dos Perdigões nós temos vindo a intervencionar desde 2018 uma estrutura que temos designado por Timber Circle, que é basicamente uma estrutura cerimonial feita à base de anéis concêntricos, de paliçadas e alinhamentos de grandes postes, e que foi uma surpresa porque uma estrutura com estas características, uma estrutura cerimonial em madeira com estas características, era totalmente inédita na Península Ibérica e os paralelos mais perto que temos são das Ilhas Britânicas, portanto foi de facto uma grande surpresa com que nos deparámos no centro dos Perdigões com esta estrutura,
e cuja investigação e a escavação que temos estado a fazer tem revelado que ela é bastante complexa, tem já pelo menos 3 momentos construtivos diferentes e 3 plantas diferentes. Levanta toda uma série de questões. Por um lado, reforça o caráter, eu diria, quase sagrado do centro dos Perdigões. Procura-se recriar um pouco o que poderia ter sido a ambiência em torno ao Timber Circle e às práticas que ali decorreriam. Procura expressar a importância da comensalidade, portanto, da comida e dessa partilha nestes atos cerimoniais e recriando um pouco o que se poderia passar dentro do Timber Circle, onde aparece uma figura de um xamã com as suas hastes de servídeo. De facto, nós temos umas hastes de servídeo com o resto do crânio que muito provavelmente fariam parte desta indumentária de alguém que poderia ser um xamã. Levanta-nos todas estas questões relacionadas com o facto de esta estrutura de estar muito longe, digamos assim, da área onde elas são mais conhecidas na Europa. Apesar de, nos últimos tempos, terem começado a aparecer também na Península Ibérica e não muito longe dos Perdigões, outras estruturas em madeira que também podem ser interpretadas como recintos cerimoniais. O que este Timber Circle dos Perdigões nos diz, e os outros que agora estão a começar a aparecer, é que de facto também na Península Ibérica existirá uma arquitetura cerimonial em madeira que replicará aquilo que também é conhecido noutras partes da Europa do Norte e da Europa Central. As reconstituições feitas, elas centram-se todas não na temporalidade dos Perdigões, integral dos Perdigões, mas em momentos específicos, exclusivamente durante o terceiro milénio. Já durante a Idade do Cobre, essencialmente no seu momento, diríamos, de apogeu. Uma delas corresponde à abertura de um fosso, em que as pessoas são postas a trabalhar na abertura de um fosso e, sobretudo, se pretende transmitir a dimensão de investimento laboral na abertura destes fossos. Um segundo momento tem a ver com a deposição dos restos de cremações no centro dos Perdigões, portanto, em que se recria uma imagem da ritualidade da deposição das cremações, da fragmentação dos recipientes onde se transportavam esses restos cremados e da sua inclusão também em fossas, uma espécie de enterramento também dos materiais e a deposição de um dos ídolos que acompanhavam também os materiais votivos associados a essas deposições de cremações. A reconstituição virtual animada que se fez para este projeto dos Perdigões é particularmente importante, eu diria, a 2 níveis. Por um lado, facilita ao público generalista a compreensão de uma série de coisas que às vezes não são muito fáceis de visualizar e de imaginar. Facilita a leitura e a interpretação do sítio para um público generalista. Por outro lado, enquanto se está a desenhar, digamos assim, estes guiões para a reconstituição virtual, enquanto se vai corrigindo o que se vai fazendo, isso para nós acaba por ser um processo reflexivo também, de pensamento, de análise e de interpretação. E de facto, também acaba por ser um processo também importante para a própria investigação, porque é um momento de reflexividade, é um momento em que pensamos as nossas ideias, pensamos ao tentar transpor para um papel ou para uma imagem aquilo que pensamos, acabamos por estar a refletir sobre isso mesmo de uma forma retroativa e ajuda no processo de investigação e de organização do nosso pensamento relativamente ao sítio.
Isto é um projeto que revela aqui duas atitudes muito importantes. Uma delas a do Esporão, primeiro de tudo, portanto, se não fosse, digamos, a consciência social da empresa Esporão, que deixou de plantar 16 hectares de vinha para preservar, de facto, esta joia que nós temos ali nos Perdigões, nada disto teria acontecido e é sempre muito importante dar relevo a uma atitude desta natureza, porque, infelizmente, é uma atitude que não é vulgar. O protagonista muito importante é de facto, a Hera, e é o António Valera, porque o que tenho notado, o que notei sempre desde o início é que a relação da Hera com o Complexo dos Perdigões é uma relação de amor quase, não é? É uma paixão, e cada vez que eu sou o António, ouço sempre cada vez mais apaixonado por aquilo que vai descobrindo e pela curiosidade que aquilo que vai descobrindo lhe desperta para outras descobertas. Agora, o terceiro protagonista desta pirâmide, digamos, que é, no fundo, o município. Um monumento que tem cada vez mais importância a nível turístico, sobretudo é um nicho de mercado, que é um nicho de mercado importante. É um turista que dá muito valor à cultura, um turista que tem capacidade económica e financeira um pouco acima da média e é, de facto, aquele turista que nos interessa também para o município e para o destino turístico de Reguengos de Monsaraz. O aspecto turístico, o aspecto económico, por enquanto, são aspectos secundários. Neste momento, eu acho que a envolvência da comunidade local com o projeto e a descoberta da nossa identidade são os dois objetivos mais importantes que os Perdigões nos trazem. Estes recintos têm sido identificados essencialmente de duas maneiras, ou no âmbito de obras que estão a ser efetuadas. Aqui na Hera o que nós fazemos é uma identificação a partir de imagens aéreas, de imagens de satélite, nomeadamente utilizando o Google Earth, porque o Google Earth tem um histórico de imagens que vai até 2003, e depois utilizamos imagens aéreas de voos mais antigas, de 1995 e até dos anos 50, e conseguimos detectar nessas imagens alguns dos recintos, onde, digamos, os círculos desenhados por alguns dos fossos são visíveis. E depois vai-se ao terreno, analisa-se a superfície, vê-se se há materiais à superfície, de certa maneira, para confirmar. Alguns são de tal maneira nítidos que são confirmados logo na imagem aérea ou de satélite. E depois, se possível, tenta-se fazer a geofísica para obter a planta integral destes recintos, obtendo magnetogramas que basicamente nos dão as plantas integrais dos recintos. Nós avaliamos o sítio, identificamos o sítio e depois vamos aplicar as técnicas de geofísica, que no fundo é como fazer um raio-x ou um ataque, para ter a planta do sítio. A geofísica é matemática, baseia-se nas leis da física e devido ao facto de existirem sítios arqueológicos em diferentes sítios com diferentes geologias, com diferentes coberturas sedimentares, com diferentes problemáticas, existem uma série de métodos geofísicos que são aplicados consoante essas características de base de onde os sítios se localizam e permite obter imagens com muito pormenor dos sítios arqueológicos. A grande dinamização da aplicação da geofísica à arqueologia, no fundo, é uma coisa com 10 anos. Uma plataforma online, um site e uma aplicação
E o objetivo é que as pessoas possam sair dos Perdigões e da exposição na torre, que, mais uma vez, é o ponto de onde emanam as rotas. São 2 rotas, sendo que uma delas é subdividida para norte e para sul dos Perdigões, que são as rotas dos recintos, e depois há a rota do megalitismo. Essa mesma aplicação, chegada ao destino, permite à pessoa poder ver a localização do recinto megalítico. A pessoa vai perceber o que vê é uma paisagem cultivada ou não é propriamente um recinto que seja perceptível como tal. Depois, na aplicação, a pessoa pode consultar todos os dados que a investigação até ao momento produziu, nomeadamente a informação obtida através de detecção remota, de geofísica, que nos dá uma imagem daquilo que o recinto é, ainda que esteja escondido e que a pessoa não possa vê-lo, mas sabe que está ali e consegue perceber qual é que é a sua extensão, a sua forma, a sua arquitetura. Em todo este trajeto, só os Perdigões e Santa Vitória poderemos ter estruturas efetivamente visíveis. Os outros estão enterrados, estão debaixo de campos agrícolas portanto, a sua ativação patrimonial acaba por ser feita de modo indireto através destas plantas obtidas com a geofísica. O trabalho em torno dos Perdigões, basicamente é um trabalho que está muito ligado à atividade do António Valera e há muitos momentos que são momentos de passeio em que tu visitas os sítios, os recintos, os monumentos megalíticos, vais aos Perdigões, vais daqui para ali e é uma experiência muito enriquecedora para qualquer um de nós da equipa do António fazer esses passeios com ele, porque é nesses passeios que muitas vezes surgem conversas que são muito informais e que são momentos sempre ótimos de aprendizagem e de conhecimento sobre o que é esta realidade. E, no fundo, é essa experiência, uma experiência empírica do dia-a-dia, do trabalho que desenvolvemos em conjunto, que suscitou esta ideia de criar um podcast que recriasse um bocadinho para o visitante aquela que é a experiência de percorreres esta paisagem com o António Valera, que é, no fundo, o diretor científico deste grande projeto de investigação. E, portanto, o podcast é isso. São pequenos episódios que as pessoas devem ouvir no percurso entre diferentes recintos de fossos que vão visitar e que oferece uma conversa entre o António e a Sara Cura, que é a pessoa que faz de interlocutora desta conversa e que vai criando a expectativa e o conhecimento sobre o sítio para o qual te estás a dirigir e um pouco fechando o sítio do qual vens. O roteiro do megalitismo de Reguengos, a sua lógica tem a ver com o facto de estar ligado aos Perdigões, portanto faz parte do território dos Perdigões e da paisagem dos Perdigões, e foram escolhidos alguns dos monumentos megalíticos que, enfim, estão em melhores condições de preservação e de acesso, e um conjunto também de menires e um cromlech que também marcam este território. Os menhires são elementos que estão, enfim, a disperso na paisagem, muitas vezes de forma isolada, são marcadores de território, marcadores de passagens, locais de congregação. Os cromlechs são também locais de reunião e de práticas rituais. São estruturas interpretadas muitas vezes como representante de uma ideologia muito baseada no ciclo da vida, da reprodução, da fertilidade, mas são de facto, para além disso, elementos que marcam a paisagem, que organizam uma paisagem que é a paisagem dos Perdigões e, portanto, para entender os próprios Perdigões e a própria abertura natural do sítio onde estão os Perdigões a esta paisagem, é fundamental percorrê-la e perceber que tipo de elementos são utilizados para a marcar simbolicamente. Ou seja, as antas, os cromlechs, os menhires isolados, tudo isto faz parte de uma
de uma paisagem tipicamente neolítica, que no caso do território de Reguengos de Monsaraz se organiza de uma forma muito coerente e muito óbvia quando a percorremos e nos apercebemos da forma como ela está marcada e pontuada por estes monumentos. A anta foi escavada pela Vera Leissner, na zona da Câmara, em meados do século passado, e só nos anos 80 é que aqui se voltou, e na altura descobriu-se uma coisa que não tinha sido intervencionado pela Vera Leissner, é que existe aqui, à saída da anta, da Câmara, um extenso corredor que percorre toda esta área, e vai até ao limite aqui da vedação. É um corredor com 15 metros de comprimento. Vemos aqui, inclusivamente, o topo de uma das estampas desse corredor. Durante o Calcolítico foram construídos deste lado um tolos e deste lado do corredor mais 2 tolos, que já são construções funerárias calcolíticas. Portanto, revela que a anta teve uma grande duração em termos de utilização, seguramente mais de 1000 anos, inclusivamente porque depois, no final do corredor, encontrou-se ainda um enterramento já do início da Idade do Bronze. Portanto, é um daqueles monumentos que claramente marcou a paisagem e foi utilizado durante muito tempo, quase tanto como os próprios perdigões. E estes monumentos quase que poderíamos dizer que funcionavam como autênticos, mais que monumentos funerários, seriam autênticos templos, que atraíam ao longo do tempo a sua utilização pelas comunidades que circulavam aqui no vale. Enfim, este declive que nós vemos para este lado e a toda a volta do monumento é ainda o que resta da Mamoa, que em princípio cobriria todo o monumento, não é? E ele hoje está muito enterrado, portanto isto é um monumento de grandes dimensões e provavelmente tem para aí 1 ou 2 metros ainda para baixo do chão atual. É a anta grande do Olival da Pega e o nome justifica-se facilmente, não é? É uma anta com uma câmara extraordinariamente grande, muito larga, com esteios de vários metros de altura. É de facto um monumento de grandes dimensões e o exemplo da monumentalidade que estas populações punham na construção dos seus sepulcros, não é? E este é é seguramente o maior aqui da zona de Reguengos. Cada um destes esteios pesa várias toneladas, portanto, facilmente se pode imaginar o trabalho que foi investido na construção do monumento com estas dimensões. Os perdigões, obviamente, necessitam hoje de uma gestão do sítio. E essa gestão do sítio é importante que seja pensada e realizada, tendo em conta também a própria divulgação e criar condições de visitação do sítio e da leitura que se tem que ter do sítio sobre a paisagem para o interpretar adequadamente. Daí que o envolvimento de um arquiteto paisagista tenha feito todo o sentido, no sentido de pensarmos como é que podemos, nos perdigões, evidenciar a sua arquitetura. Estes sítios são sítios que são muito difíceis de manter em termos de conservação, são sítios, por vezes, de leitura difícil. Há uma ideia que se foi consolidando e que se foi tornando, digamos, quase um motivo orientador de trabalho, que é a ideia de que com a história, e a história é factual quando nós nos encontramos em lugares, em sítios, quando, através da arqueologia, tomamos contacto com outras realidades que muitas vezes estão ocultas, não é? Porque pensar
naquilo que fazemos enquanto arquitetos, no sentido de inventar continuamente o nosso habitat. Como é que se torna legível aquilo que num campo arqueológico é perfeitamente inelegível, não é compreensível. Porquê? Porque as estruturas, as pedras surgem com volumetrias diversas, é muito difícil ler, exatamente entender e revelar as várias profundidades, enfim, tudo aquilo que temos vindo a falar sobre os fossos dos perdigões. Portanto, os contributos da arquitetura paisagista são fundamentais, já que podíamos dizer quase que houve arquitetos paisagistas neolíticos envolvidos nisto no início, porque de facto a relação com a paisagem foi claramente intencional e muito importante na localização do sítio. Os perdigões já tiveram uma exposição, que foi inaugurada em 2004 e esteve patente até 2019, na Torre do Esporão, e agora temos a oportunidade de fazer uma nova exposição que vai dar a conhecer ao público o conhecimento atualizado que hoje em dia temos sobre o sítio e sobre este fenómeno em termos gerais. Processo que é um bocadinho sempre doloroso, no sentido em que temos sempre vontade de expor tudo o que temos, mas há aí a necessidade efetivamente de ser contido, de escolher as peças que melhor podem traduzir e expressar estes temas que queremos tratar na exposição, deixando obviamente muita outra coisa de fora, porque de facto os perdigões são um sítio que, do ponto de vista da cultura material, é riquíssimo. O espólio, digamos, já acumulado é vastíssimo e, por vezes, dificulta a escolha. Trabalhando com os ingredientes que há, entretanto, há mais 20 anos de investigação, portanto, era uma coisa que na altura se chamava povoado ainda. E hoje em dia sabemos que é uma lógica completamente diferente, são recintos cerimoniais e que estão inclusive inscritos numa lógica muito maior que abarca toda esta bacia do Guadiana e todo um território enorme. Eu parto para esta nova exposição precisamente imerso dentro dessa lógica e com essa vontade de quem está a ver as coisas agora e a ler a informação agora é procurar ser alguém que está ali ao lado a bechanar a informação e a dizer, olha, estás a ver isto? Era porque era assim. Há da parte da ERA um trabalho desenvolvido durante estes anos todos enorme. Aqui, por exemplo, para esta exposição, conta muito relativamente ao passado a lógica da reconstituição de imagem. Não existia na altura, até porque se pensava que a coisa era completamente diferente, mas existe agora esta lógica das reconstituições. A classificação do projeto como monumento nacional, que foi um processo também longo, mas muito merecido, porque de facto as coisas foram acontecendo e a importância dos perdigões ficou clara para toda a gente. E agora, obviamente, este marco da nova exposição que estamos a fazer também na Torre lá da Herdade do Esporão, onde vamos vamos consolidar tudo aquilo que foi o desenvolvimento do projeto nestes últimos 20 anos. Ela é uma exposição que, mais uma vez, se procura focar essencialmente, no momento de apogeu dos perdigões, apesar de, obviamente, na parte inicial, ela andar a fazer uma apresentação geral do que são os perdigões, no contexto dos próprios recintos de fossos peninsulares, depois parte para uma exposição mais temática, onde se abordam um conjunto de temas muito específicos, que são a importância da interação ou da integração dos perdigões numa rede de interação de larga escala, de contactos distantes. Depois a questão funerária e as diferenças
que existem entre as práticas funerárias que estão expressas nos monumentos do lado da necrópole este dos Perdigões relativamente às práticas funerárias da área central dos Perdigões, das cremações, e depois a questão da monumentalidade e das deposições estruturadas, ritualizadas em fossas. De todos estes projetos de investigação que nós queremos fazer chegar às pessoas, os Perdigões são, evidentemente, um dos projetos mais desafiantes e aquele que tem, ao longo dos últimos anos, canalizado um esforço mais consistente em termos de comunicação. Desde 2012 que fazemos o Dia Aberto e temos-lo feito continuamente, tem tido diferentes formatos e que consiste essencialmente nisso, numa intenção de levar a comunidade local, regional e nacional a conhecer de perto o projeto de investigação e a conhecê-lo em diferentes dimensões, não só contactarem com aquilo que é a atividade do arqueólogo, como também conhecerem mais profundamente o que é que os Perdigões são, o que é que eles dizem sobre o modo de vida na pré-história. E fazemos isso através de um programa que normalmente inclui uma visita à escavação e depois tem sempre coisas que são mais lúdicas e também mais científicas para que seja efetivamente uma experiência holística nesse sentido, não é? Que as pessoas possam ter um bocadinho de tudo aquilo, o que é mais divertido e o que é mais informativo. Temos observado esta circunstância que eu considero super valiosa, que é o facto de termos visitantes que têm vindo a acompanhar efetivamente ao longo destes anos todos o projeto de investigação e o facto de todos os anos tentarmos trazer uma novidade do que tem acontecido no projeto permite a estas pessoas acompanharem de perto uma evolução em termos de investigação e constatamos que essa curiosidade cresce. As pessoas vão querendo saber cada vez mais e vão acompanhando o projeto e querem e anseiam pela atividade pelo ano seguinte. As evidências arqueológicas dão pistas sobre maneiras de confeccionar coisas, os alimentos que se comiam, como é que eram confeccionados e, portanto, o Pedro Cura, que é um arqueólogo especializado neste tipo de arqueologia experimental, encena e produz uma refeição neolítica que nós oferecemos às pessoas no Dia Aberto. Passam muitas pessoas pelo Esporão todos os anos, recebemos à volta de 20 mil visitantes. Temos ali um ativo incrível para tirar partido. A maneira como se está a contar a história, que quando olhamos para aquelas planícies, por baixo daquelas planícies, por trás daquelas planícies está esses milénios todos de história e essas histórias todas incríveis que podemos contar. Fazemos um Dia Aberto no equinócio de outono. A ideia é que essa atividade seja demonstrativa daquilo que nós falamos sempre, dos Perdigões terem um calendário solar, e nós gostávamos que as pessoas vissem isso acontecer. E como sabemos que é uma das motivações para a arquitetura e a construção do sítio, e gostávamos de demonstrar isso. O concerto de harpa foi uma maneira de enriquecer o momento com um programa musical que foi pensado de forma muito específica para aquele momento, e eu acho que conseguimos criar um momento especial para as pessoas. Porque vão aparecer com certeza muito mais coisas e vamos saber indiscutivelmente muito mais. Mas como um monumento nacional e como tal, qualquer coisa de único relacionado com a arqueologia. Não há muitos exemplos de monumentos nacionais relacionados com a arqueologia. Um sentimento de quem estava certo, porque também estas coisas acabam por ter algum julgamento muitos anos depois. O facto de isso ser reconhecido a nível nacional, não posso deixar de dizer que dá-me alguma satisfação.